O alinhamento de valores, então, gera realização do funcionário, porque ele pode viver os seus valores, viver o seu potencial dentro da organização. A realização do funcionário gera satisfação do cliente, óbvio. O funcionário satisfeito gera uma relação positiva com o cliente, que também se sente satisfeito. E é a satisfação do cliente que vai gerar o resultado financeiro da organização. A gente chama isso de ciclo virtuoso. Comece pelo alinhamento de valores, que você vai fortalecer a realização do funcionário, que vai fortalecer a satisfação do cliente, que vai gerar o resultado financeiro. As pesquisas demonstram que existe uma forte correlação entre resultados financeiros e alinhamento de valores pessoais e organizacionais. É o que eu acabei de comentar com vocês. E eu vou mostrar alguns exemplos de empresas que já fizeram esse processo de alinhamento, e eu vou poder mostrar para vocês quais os resultados que essas empresas alcançaram. Ok? Quando o Richard Barrett começou a pensar em como medir, mapear a cultura de uma organização, ele teve que partir de algum estudo que já existia. E ele partiu basicamente das pesquisas de Abraham Maslow, especialmente sobre a teoria das necessidades humanas, para montar o seu próprio modelo. Se vocês se lembram bem, a maioria deve ter estudado Maslow dentro da faculdade, mas eu vou só para relembrar, ele descobriu que as pessoas que colocam mais da sua criatividade, do seu potencial no mundo, são as pessoas que ele chamou de autorrealizadas. Pessoas que conseguem expressar o seu potencial, a sua capacidade, o seu talento, que estão alinhadas com aquilo que elas são, onde o fazer está alinhado ao ser. A questão não é muito fácil você chegar a esse estágio de autorrealização. Antes disso, você precisa satisfazer algumas condições. E a primeira que ele descobriu nas pesquisas é que as pessoas têm necessidades básicas que precisam ser preenchidas. Então, as pessoas, enquanto elas não preenchem essas necessidades básicas, que ele chamou no nível mais baixo necessidades de deficiência, ela não consegue chegar ao estado de autorrealização. E depois da necessidade de eficiência, ele chamou de necessidade de crescimento. Então, começando de baixo, fisiológica, de segurança, amar e pertencer, autoestima, conhecer e compreender o mundo em que você vive e, finalmente, a autorrealização. Esse é um movimento natural do ser humano. Todo ser humano ele busca a autorrealização. A questão é que a maioria das pessoas para no meio do caminho. Por vários motivos, eu vou mostrar quais são alguns deles. Com base nesse modelo, o Richard Barrett criou o que a gente chama de 7 níveis de consciência. Tá? E ele mapeou isso para o indivíduo, para equipes, para organizações, para instituições como hospitais, escolas, e inclusive para países. Atualmente ele está fazendo o mapeamento dos valores de vários países no mundo. Nos Estados Unidos, pelo 2º ano, ele mapeou quais os valores mais importantes do povo norte-americano. E isso está sendo usado pelos governos, inclusive, para criar políticas específicas com base nesses resultados. Eu vou mostrar agora, descrever cada um dos 7 níveis de consciência, porque é fundamental você entender esse modelo para você entender os resultados. Como é que é a ferramenta que a gente usa, como é que ela mapeia esses resultados, como é que você lê esses resultados e como é que você pode aplicar esse conhecimento para criar programas de mudança cultural. Então, o primeiro estágio, a gente chama de sobrevivência. E ele é básico, Sem ele, não seria possível se desenvolver. Então, qual é o foco principal desse nível de consciência? No nível pessoal é saúde e estabilidade financeira. Se você não tiver saúde e estabilidade financeira, obviamente que você vai ficar muito preocupado em relação à sua própria sobrevivência. E aí não é possível pensar em outras coisas. Aquele refrão, Pessoa com fome não pensa em outra coisa a não ser matar a fome. No nível organizacional, esse nível aparece através de valores como lucratividade, valor do acionista, saúde e segurança do funcionário.
Nesse nível pode acontecer o que a gente chama de foco excessivo. O foco excessivo, ele acontece quando a direção da empresa, especialmente a direção da empresa, tem medos arraigados relacionados à sobrevivência. Tá? Nesse caso, podem aparecer valores potencialmente limitantes, como controle e exploração. Esses valores potencialmente limitantes, eles não adicionam energia para o sistema, eles tiram energia do sistema. Então, quando aparece um valor limitante na nossa pesquisa, a gente sabe que esse valor limitante está tirando energia da organização, ele está tirando energia do sistema produtivo. Tá? E ele é um sinal de alerta justamente para a organização. Como a gente tem um pouco mais de tempo hoje, eu vou entrar um pouco mais fundo em entender por que acontece isso, por que aparecem valores limitantes no nível da sobrevivência. E o que a gente descobriu é que esses valores limitantes aparecem no nível 1 porque existem crenças de escassez. Crenças de escassez. Vai faltar. Já tiveram essa sensação? Já tiveram? Você olha para a sua conta bancária e vai lá e está no vermelho. Ai meu Deus, não vou conseguir pagar as contas desse mês. Ok? Quando você diz, eu não vou conseguir pagar as contas desse mês, você já está reforçando a sua crença de escassez. Que obviamente é criada nos seus primeiros anos de vida. Né? Tem muito a ver com a relação dos seus pais com o dinheiro, dificuldades que sua família teve com a questão financeira e outras questões relacionadas. A crença de escassez, ela fortalece uma necessidade de controle e centralização. Então, como eu não confio no mundo, eu preciso controlar mais, eu preciso centralizar as decisões. Isso gera rigidez no relacionamento com as pessoas e opressão, inclusive. Eu posso oprimir as pessoas pelo meu medo ligado à escassez. Qual é o resultado final? Baixo desempenho. Muitas empresas, principalmente empresas familiares ou startups, empresas que estão começando, são empresas que podem ter esse problema relacionado à crença de escassez e gerar esse tipo de relacionamento. E é claro que o baixo desempenho reforça a crença de escassez. Entenderam? Então, o gestor pode dizer, mas nossos resultados são muito ruins, eu preciso oprimir mais, eu preciso controlar mais. E aí, qual é o resultado que ele obtém? Menos resultado. Ele mesmo não percebe que ele entrou num looping negativo, ele entrou num ciclo não positivo, mas num ciclo negativo. Tá? Então, esse é o fenômeno que acontece no nível 1, quando a organização tem valores potencialmente limitantes ligados à sobrevivência. No nível 2, relacionamento, o foco primário é relacionamentos e conexões com pessoas e grupos. No nível pessoal, ele pode ser expressado através de valores como família e amizade. No nível organizacional, ele aparece através de valores como satisfação do cliente, comunicação aberta e respeito. Mas também nesse nível, como ele está dentro das necessidades básicas do indivíduo da organização, podem aparecer medos não resolvidos. E aí, o foco excessivo gera valores como culpar e manipulação. Essa lista é bem maior, só estou dando alguns exemplos para